Bora. Para a saideira de hoje, gente, o Resident Evil esquecido da Ubisoft. Você já imaginou ser chamado pra salvar um navio perdido no meio do oceano? Achando que ia encontrar só marinheiro bêbado e história de pescador? Você viu aquela baleia que eu peguei ontem? Não, você não vai encontrar isso. Porque você acaba na tempestade, no meio do nada, com parasita, zumbi mutante, uma loucura do caramba. Pois é, esse é Cold Fear, o jogo que a gente vai comentar hoje. Esse é aquele jogo que provavelmente passou batido por você porque ele lançou no mesmo ano que nada mais nada menos Resident Evil 4. Ou Tá seja, explicado. Um clássico... Tá explicado, esse é só o jogo que eu mais zerei na minha vida. Eu zerei esse jogo apenas 22 vezes na minha vida. Só 22 vezes, gente. Ou seja, concorrer contra um clássico desse é tipo você chegar no Final Boss e já não ter mais munição. Só que você não pode subestimar Cold Fear, porque ele tem o seu charme, ele tem uma atmosfera única, que só ele consegue passar isso. Ele tem uma história sinistra e uns sustos tão grandes que talvez você nunca mais vai querer ver um navio na sua vida. Talvez eu tenha exagerado aqui? Sim, muito provavelmente. Mas antes da gente cair de cabeça na história do Cold Fear, deixa eu apresentar um pouquinho sobre o jogo. Ele foi lançado em 2005 por um estúdio francês chamado Darkworks e publicado por quem? Ubisoft. Sim, essa mesma Ubisoft que hoje em dia só pensa em Ctrl-C, Ctrl-V de Far Cry e Assassin's Creed e tá à beira da falência. Só que, meu irmão, nessa época aqui os caras eram sinistros, os cara eram brabo, aqui a gente tem que tirar o chapéu e aplaudir isso. E de brinde eles também tinham até tipo a intro talvez mais memorável da época do PlayStation 2. Ah, não é nem fudendo. Não é nem fudendo, tem duas pelo menos mais icônicas. Primeiramente, EA Games. EA Games. Challenge everything. E depois tem o EA Sports. It's in the game. Só essas duas da EA. Beleza que a EA hoje é uma merda também? É, mas essas pra mim são melhores, pô. A da Rockstar também era pica pra caralho. Esse jogo ele lançou pra PlayStation 2, pra Xbox, pra PC e ele tem uma atmosfera à la Resident Evil 4, um terror com ação, ele tem seu charmezinho. E o diferencial dele é mais ou menos essa experiência claustrofóbica. Acho que eu falei certo, nunca acerto essa palavra. No meio do oceano, no navio. É uma coisa meio que única. O navio tá o tempo todo balançando, sua mira tá sambando o tempo todo. É difícil você conseguir deixar sua mira fixa onde você quer deixar. Os inimigos tá o tempo todo também, sabe, só nos esquiva, desviando assim. Mas não porque eles querem, porque é o navio balançando mesmo. Pra você ter noção, esse navio balança tanto que aqui pode ser até um problema. Algumas pessoas ficam meio tontas e tudo mais. Porque não jogo. Ele balança tanto que algumas partes do jogo é até difícil você conseguir andar em linha reta, sabe? Tem umas partes aí que você pode cair pra fora do navio porque o navio te jogou pra fora. Vai cair o barco. Não! Ai, minha vida, caralho, minha perna! Ai! Não! E uma leve curiosidade aqui. Eu não sabia que o Alan jogou ele. O jogo da Ubisoft a tomar aquela nota Mature. Pois é, basicamente mais 17. Foi o primeiro jogo da Ubisoft a receber Vou essa ter nota. que ver depois. Essa nota? Nota não, pô. Classificação. Essa classificação, Isso essa serve pra categoria. basicamente já te apresentar um pouquinho sobre o jogo, do que tá pra vir, né? Do que você pode esperar dele. E apesar dele ter sido bem ofuscado por causa do lançamento do Resident Evil 4, naquele mesmo ano, ele ainda tem seu charme, que quem jogou na época nunca esqueceu. Sempre gostou dele. Mas agora bora pra história do jogo, que é uma das coisas que realmente fica um pouco interessantes. Em Cold Fear você assume o papel de Tom Hansen, nome da hora, né? Que basicamente ele é um guarda costeiro dos Estados Unidos. Não, esse tá mais pra Cris da Shopee. Para investigar um navio baleeiro russo que tá à deriva no Oceano Pacífico. Ou seja, aqui já começa aquilo, né? Estados Unidos de um lado, Rússia do outro. Não dá bom. A missão a princípio parecia muito simples, mas como você consegue imaginar, tudo dá errado e essa missão toma outro rumo completamente diferente do original. Assim que Tom sobe no navio, ele já percebe que tem coisa estranha ali. Ele não tá sozinho, porque tem criaturas meio que zumbis, tem tipo uns monstros alienígenas e também tem muito mercenário armado com a famosa Kalashnikov. Mas não demora muito para que Tom perceba que os inimigos dele é uma coisa muito mais séria, que é o famoso Exocel. Você sabe o que é os Exocel? Se não sabe, não.
Deixa eu apresentar pra você. De forma bem resumida, os Exocells são uma forma de vida Esse é o último, alienígena bem macabra e perigosa. Esse é o último. Esses alienígenas basicamente foram descobertos com uma escavação no Oceano Pacífico. E o que aconteceu? Os cientistas russos tiveram uma brilhante ideia. Bora levar pro nosso navio. Bora investigar isso aqui. Aí você acha que isso vai dar bom ou ruim? Pois é, não dá nada bom, só dá coisa ruim isso aí. Porque basicamente é aquilo, né? Toda experiência científica... Eu só quero saber quem vai pegar essa referência. KFC, UFC, LAFC, Resident Evil 5. Não dá nada bom, só dá coisa ruim isso aí. Porque basicamente é aquilo, né? Toda experiência científica em jogo de terror nunca dá certo, sempre dá problema e dá uma merda gigantesca. E o que aconteceu? Esses mesmos Exocell infectaram humanos. E quando ele infecta humanos, basicamente ele transforma esse humano em um monstro brutal, rápido, porém completamente irracional. E quem estava por trás disso tudo? Pois é, o comandante do navio, que é uma pessoa chamada Viktor Yusupov. Na verdade não é Viktor Yusupov, e sim Dmitry Yusupov. Quando eu tava escrevendo o roteiro, acabou que eu troquei alguns nomes aí, que eu vou ter que estar corrigindo aí mais pra frente, senão vai ficar um pouco confuso, mas ele se chama Dmitry Yusupov. Não existe nenhum Viktor Yusupov no jogo. Existe sim um Viktor Kinski, que vai ser apresentado mais pra frente. Basicamente a ideia desse Viktor era fazer o quê? Transformar os Exocells em uma arma biológica. Ele queria usar a favor dele, da Rússia. Isso lembra talvez um pouco aquele jogo chamado Resident Evil. Só talvez. Mas você acha que não pode ficar pior? Pois é, pode ficar assim. Basicamente, Tom descobre que o governo dos Estados Unidos sabia disso o tempo todo e também estava interessado em usar isso a favor deles. Ou seja, a Rússia e os Estados Unidos querendo fazer arma biológica. Que coisa linda, né? Nada que pode dar errado. Nada daria errado. Nada. Ou seja, quando você só tá tentando sobreviver, você ainda tem que lidar com essa conspiração gigantesca. Mas durante o jogo você encontra uma pessoa chamada Anna Kensky, uma cientista russa, que é simplesmente filha de quem? Do comandante Yusupov. Vocês lembram que eu falei que eu errei algumas coisas no roteiro? Por exemplo aqui, ela não é filha de ninguém chamado Yusupov. Ela é filha do Dr. Viktor Kinski, que eu falei que iria aparecer mais pra frente. Então era isso aí. E um detalhe aqui que eu não sei se eu falei, esse Viktor Kinski era o cientista responsável por essas investigações sobre os Exocell. O Yusupov, na realidade, só tava comandando ele. Só que ela não tá do lado dele. Ela tá do nosso lado e quer acabar com essa loucura do pai dela. Então a missão a partir daí basicamente é fugir do navio e explodir o navio, para que seja uma tentativa de eliminar os Exocells por completo. Oi, meu baby-star. Olha eu aqui de novo. Cara, como eu sou ruim escrevendo roteiro, né? Eu esqueci de uma informação muito útil aqui também, que acontecem umas coisas aí mais na frente, que a Ana fala que quer ir para uma plataforma não muito longe dali, porque nessa plataforma também estavam investigando os Exocells, ou seja, ela quer destruir o navio, a plataforma e tudo. Então esse se torna seu objetivo depois que você encontra a Ana. Porque se esse navio não for destruído, tem uma enorme chance desses Exocells se espalhar pelo resto do mundo e, bem, ser o fim da humanidade. E o ponto alto do jogo é justamente o nosso confronto com o Yusupov, que ele se transforma num monstro gigantesco. É um carnificina. Completamente racional. Pois é, ele meio que transcendeu, ele usou realmente o Exocell a favor dele de uma forma inteligente. Só que acontece o quê? A gente consegue derrotar ele numa boss fight que, querendo ou não, é bem paia. É uma boss fight bem ruim de verdade. E pra completar, a gente encontra um helicóptero pra fugir, vai embora e explode a porra toda. Isso lembra alguma franquia que sempre acaba assim? Com explosão, helicópteros, caramba? Pois é. Só que no final ainda resta uma dúvida. Os Exocells realmente foram contidos? Ainda há alguma possibilidade deles voltarem? Pois é, essa dúvida basicamente ela tá em aberto até hoje porque nunca tivemos uma continuação de Cold Fear. Porque esse estúdio francês, ele infelizmente foi fechado. Mas agora que você conhece um pouco sobre Cold Fear, deixa eu te contar o porquê que vale a pena dar uma chance pra ele, mesmo depois de quase 20 anos de seu lançamento. Em primeiro lugar, eu diria que seria a ambientação dele, que é uma coisa bem única. Tudo bem que já teve em outros jogos alguma situação de algum navio, por exemplo, no próprio Resident Evil 7 tem um navio no final do jogo, que inclusive é bem chato. Eu pelo menos não gosto, eu acho insuportável aquela parte ali. Só que esse do Cold Fear é bom. Tudo bem que você se perde bastante, realmente se perde muito, mas ele não é chato em nenhum momento do jogo. É uma exploração bem da hora. Esse jogo, pelo incrível que pareça, por mais que ele é super curtinho, você consegue zerar em mais ou menos 3 a 5 horas. Se você não se perder tanto, você zera umas 3 horas. Se você se perder razoavelmente muito, como eu me perdi, é umas 5 horas. Só que mesmo assim, mesmo sendo pequeno, ele apresenta uma variação gigantesca de inimigos. Tem até um bicho que parece muito aquele brutamonte do Left 4 Dead. É quase igual. Ele também tem uma variação de arma muito grande.
Então, isso é muito maneiro da parte do jogo. Também tem um clima do jogo, é um clima 7 armas mesmo, em principalmente se você levar em consideração 5 horas época. é justo. Mas mesmo hoje em dia, você ainda toma uns sustos aí, porque tem uns momentos que realmente é bem assustador dele. Não, Aí Resident Evil 4 não termina com jet ski, pô. Que durante o jogo você consegue encontrar algumas cartas que explicam um pouquinho mais sobre eles. Tem um fato também que a criação deles foi inspiração. Tem helicóptero no final junto. A coisa, né? Eu acho. A fuga final é no jet ski. É um filme, eu acho que também tem um jogo. Inclusive o Tucas falou bem pra caramba desse filme, ainda não assisti. Rola um helicóptero no final. Uma história, todo um background por trás da criação desse bicho. Então isso é muito foda. Só que é aquela coisa, o jogo ele também não é perfeito. Ele tem seus problemas, ele tem seus bugs. A versão de PC que tem na Steam, por exemplo, ela é muito bugada. Então você meio que tem que corrigir o jogo antes de jogar. Porque tem muito bug mesmo. Tem bug que, por exemplo, sua arma atira sozinha e você não consegue parar de atirar. Pois é. Minha arma não para de atirar, pelo amor de Deus! Para de atirar! Para! Minha bala, desgraçado! Para de atirar, velho! Ai, mano! Tem bug do FPS, tem a questão dos saves do jogo, que é bem chato isso, porque o jogo você não pode salvar no momento que você quer. Você não pode encontrar um ponto de save e salvar. Quer dizer, até você encontra, né? Mas é o jogo que lhe oferece. Tipo, você vai passar de uma porta e o jogo do nada. Você gostaria de salvar? Pois é. E se você morre, você volta pro último save que tu fez. Caralho! Você passa muito tempo sem encontrar um save. Pois é, isso é meio chato do jogo. Mas enfim, esse é Cold Fear. Possa ser que ele não tenha o mesmo brilho que os outros jogos survival horror do gênero, né? Mas ele tem a sua identidade única. Isso não tem como negar. Mas aí, você já jogou Cold Fear? Já tem ouvido falar? Não? Vai dar uma chance? Comenta aí porque isso ajuda muito o canal a pegar engajamento que tá começando agora. Inclusive, deixa seu like aí, se inscreve no canal, porque todo mundo que tá vendo meus vídeos não tá se inscrevendo. Mas no geral é isso, gente. Eu queria fazer esse videozinho sobre Cold Fear, porque é um jogo que tem um espacinho no meu coração desde a infância. Eu joguei quando criança e gostei, joguei recentemente agora e ainda continuo gostando. É mais perceptível os problemas do jogo, né? Meio travadão, tudo. Mas ainda assim ele tem o mesmo cantinho no coração, no meu coração, pra sempre. E o vídeo basicamente foi esse, então até a próxima. Com todo respeito ao meu mano... Ah não, cara, porra. Pra que me dar flashbacks traumáticos com essa música no final do vídeo, porra? Puta que pariu. Eu tenho um trauma dessa música. Nossa senhora. Rolou um flashback aqui pesado, bicho, na moral, meu Deus. Ah, se vocês soubessem, gente, nossa senhora. Mas falando, voltando. Eu acho que eu não daria chance pra Cold Fear. Quando eu era jovem, talvez eu desse uma chance. Mas eu conheci o Resident Evil 4. O Resident Evil 4 olhou pra mim e falou: me pega de 4. E até hoje é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Beleza que Baldur's Gate passou? Passou. Beleza que The Last of Us 2 passou? Passou. Beleza que Red Dead 2 passou? Passou. Mas Resident Evil 4 ainda está no meu top 5 jogos favoritos da história. Resident Evil 4 virou pra você e falou: detrás de ti, imbecil. Um forasteiro! Ali está. Mátalo. Enfim, vocês do YouTube, gente, obrigado pela companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.